Então, há mais ou menos 25 anos, a gente iniciou a trabalhar com essa questão da espiritualidade. E aí a Natana conversou comigo, trouxe a ideia da gente bater um papo aqui, e eu queria deixar muito aberto, vocês tiverem alguma pergunta para fazer, alguma dúvida para tirar, levanta a mão aí e fala, vamos fazer com que isso seja fluente, vamos dizer assim, e que possa contribuir com vocês nessa atividade de vocês, né? Primeira coisa que a gente precisa separar um pouco são 3 coisas, na verdade. A primeira, mediunidade. A segunda, espiritualidade. E a terceira são energias, que a gente precisa meio que separar isso, meio que trabalhar assim, cada uma separada. Mediunidade é algo que nós temos, vocês todos têm, que é inerente ao fato de estarmos vivos aqui, e que nos acompanha desde sempre, desde que fomos criados, como seres eternos, como filhos do mesmo Pai, vamos dizer assim. Uns têm esta mediunidade mais desenvolvida, outros menos. O que é essa mediunidade? É a capacidade que a gente tem de servir de intermediário entre este plano físico que a gente está e outros planos mais etéreos, né? Que estão aqui no mesmo espaço que a gente, porém em dimensões diferentes, né? E aí vem o astral, vem uma série de divisões, vamos dizer assim. Então, a mediunidade é essa capacidade que a gente tem de servir de intermediário. Como é que a gente serve de intermediário? A gente serve de intermediário através da intuição, através da audição, alguns através da clarividência, né? Percebem coisas que os planos superiores estão colocando para nós. Então, essa mediunidade, ela é basicamente conquistada pela gente, ou muitas vezes é delegada para a gente. Vou pegar um exemplo aqui, quem eu estou vendo aqui, tá? Não fiquem, por favor, né? Mas vamos pegar o exemplo da Vitória, né? Que foi a primeira que entrou aí depois da Natana, certo? Então, vamos lá. A Vitória, suponhamos, tem uma filosofia de vida de amor ao próximo, tem uma filosofia de vida de praticar o bem, tem o entendimento de que ela tem defeitos e que ela precisa trabalhar esses defeitos para transformá-los em virtudes. Ou seja, ela se preocupa em se melhorar como pessoa. O que significa isso? Que ela vai se elevando consciencialmente falando. À medida em que ela vai se elevando consciencialmente falando, ela vai estando com esta mediunidade mais aflorada, mais apta. E isto que ela faz dá poderes para ela, que são os poderes que ela conquista. Para dar um exemplo para vocês, quando a gente vai, por exemplo, numa casa espírita e vai fazer um passe, vai tomar um passe, o que é um passe? É alguém com poderes determinados que põe as mãos e o desejo e a vontade de que a gente esteja bem ao nosso redor e reorganiza essas energias que estão à nossa volta, tá? Reagrupam a nossa aura, reorganizam a nossa aura. Isso é um poder que elas têm, elas fazem isso pela vontade delas e pela imposição de mãos. Existem, porém, na mediunidade também, poderes que nos são concedidos, que nos são delegados. E em que situações isso acontece? Vamos lá, Vitória, não te importa que eu esteja te usando de exemplo, né? Não? Não, pode ficar à vontade. Então, vamos lá, Vitória faz parte de um grupo, suponhamos que ajuda vilas ou comunidades carentes da periferia com alimentos, com comida, com ações de auxílio àquela comunidade. Mas aquela comunidade é muito carente espiritualmente, por exemplo, tem muita obsessão,
tem muita maldade no meio, e eles decidem, a espiritualidade, decide dar para ela, por exemplo, abrir nela a vidência, para que ela enxergue isso. E a partir dessa vidência aberta, ela possa, opa, ali tem alguém precisando de ajuda, vou pedir uma ajuda para alguém. Então, isso são poderes que são concedidos para ela, alguns porque ela está em uma atividade em que ela precisa daquele poder para prestar ajuda ao próximo, para prestar ajuda ao outro. Claro até aí? Me fiz entender? Gente, se alguém não entender, por favor, pergunte, né? Não deixa passar, tá ok? Então, mediunidade é isso, é essa capacidade que a gente tem de servir de intermediário entre, e a gente tem o hábito de dizer os planos de cima, né? Com o plano da gente, com planos inferiores e tal. Bom, o que é espiritualidade? É aquele entendimento de que a gente tem e precisa ter, de que a espiritualidade é toda uma ação, toda uma atividade, seja religiosa, não seja religiosa, mas é toda uma atividade que nos permite, que nos faz compreender o que é o outro. Qual é o meu papel aqui? Qual é o papel do Rafael? Qual é o papel da Vitória? É compreender que existe algo superior, é compreender que a gente precisa ter como um elemento, como um ser eterno, a gente precisa ter compreensão de o que é essa evolução, o que é esse caminho através da espiritualidade, a gente sair daqui, dar um passo para cima. Como é que eu dou esse passo? Eu dou esse passo compreendendo o que é amor ao próximo, o que é discernimento, o que é uma ação de bondade, o que é uma ação do bem, o que é um sentimento de compaixão, compreender o que é um sentimento de ódio, um sentimento de raiva, um sentimento de ira, e ver como eles nos afetam no nosso dia a dia. E entender que este algo maior que existe, que governa tudo, ele usa estas, vamos dizer assim, ações da espiritualidade para nos fazer compreender certas coisas, para nos fazer entender ações que a gente precisa tomar, para, às vezes, cutucar a gente para dizer, Luísa, tu não está vendo que tu precisa fazer isso, Luísa, tu não está fazendo isso. Então, a espiritualidade é essa compreensão que a gente deve ter de que existe um Deus, de que existe algo maior, de que os outros existem, de que eu existo em função dos outros. Se eu não reconheço vocês, eu não existiria. É um princípio da ética isso, né? Eu me reconheço no outro. Então, quando a gente fala de espiritualidade, é a gente entrar numa sala e olhar para as pessoas e dizer bom dia para todo mundo, né? E não entrar e fazer de conta que a gente não enxergou ninguém, por exemplo. Então, de uma forma simples, essa espiritualidade é a crença que a gente tem, que a gente precisa ter, de que algo maior existe, de que esse algo maior coordena tudo que está aí, e de que a gente precisa buscar o entendimento e a compreensão cada vez mais aguçada de como a gente deve se envolver ou se relacionar com isso. Então, quando eu nego, por exemplo, a existência de Deus, eu estou dizendo, opa, eu me basto, né? Tecnicamente, eu estou dizendo, eu me basto, né? Porque, eu estou vivo aqui, vou morrer, vou desaparecer. Ou como a frase aquela, né, do Pai Nosso, vai ficar sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, esperando, né, a morte chegar, vamos dizer assim. E não é isso. A gente ser espiritualizado é a gente ter a compreensão de que nós vivemos num mundo de muitas energias, nós vivemos num mundo em que essas energias migram, vão, voltam, se direcionam para pessoas, voltam para a gente, que essas energias são passíveis de manipular, de a gente, vamos dizer assim, intensificar elas ou direcionar elas,
a gente compreender que a relação entre duas pessoas, né, ela pode ser física apenas, mas não, ela não vai ser física apenas, ela vai se estender além, porque um ato de amor, né, é um ato maior, um ato de ódio é um ato, vamos dizer assim, menor, e ele todos esses atos, por menores que sejam, têm influência na vida da gente, né? Vou dar um exemplo para vocês, vou fazer uma pergunta primeiro. Vocês nunca entraram num ambiente, numa loja, numa casa, numa sala de aula, sei lá, numa academia, em que vocês entrassem e, sabe, desse aquela sensação ruim, puxa, aqui tá pesado, sabe, aquela coisa, né, trancada. O que é isso? Isso são duas coisas. É a mediunidade, a capacidade de percepção de vocês falando, mas é a espiritualidade também falando, dizendo para vocês, olha, esse ambiente está pesado. Por que ele está pesado? Porque muitas vezes quem circula, quem gravita naquele ambiente são pessoas que têm pensamentos muito negativos. Tipo, Mariana, assim, ó, esse negócio não vai dar certo. Vai fazer uma coisa, tu como exemplo, tá, Mariana? Desculpa. Mas assim, tu vai fazer uma coisa, isso não vai dar certo. Aquela coisa que a gente pensa, não, fiz a vida inteira assim, não vou fazer de novo. Vou botar esse negócio para vender, mas ninguém vai comprar. É aquelas pessoas que são extremamente para baixo, que tudo está ruim, que nada dá certo, que o universo conspira contra elas, que todo mundo está contra elas e que Deus olhou para ela e disse, não, tu não vai dar certo. Vocês estão entendendo? Então, muitas vezes os locais, quando tem pessoas assim, essas pessoas ao pensarem assim, ao agirem assim, ao se expressarem assim, elas não estão sendo espiritualizadas, né? Porque elas estão pensando só nelas, elas estão sendo egoístas, né? Elas não compartilham coisas boas, só compartilham coisas ruins. E aí o ambiente pesa. Quando esse ambiente pesa, a gente bota o pé lá dentro, a gente tem uma outra forma de pensar, a gente é otimista, pensamento bons, a gente quer estar disposto a ajudar, a gente sempre procura auxiliar o próximo. Claro que a egrégora, a aura da gente vai ser clara, vai ter outras configurações, e quando a gente vai entrar num ambiente desse, vai dar esse conflito. E esse conflito, o nosso perispírito percebe. Quando ele percebe, ele diz para a gente, ó, tem algo errado aí. Me fiz entender? Da mesma forma, vamos pegar o contrário. Tu entra num lugar em que as pessoas são alegres, são contentes, estão de bem com a vida, trabalham, não tem... Com vocês eu posso usar uma linguagem um pouco não tão acadêmica, não tem tempo ruim, né? Não, escuta, precisamos fazer isso, vamos embora, vamos fazer. Onde tem a parceria, o companheirismo, como é que é esse ambiente? Quando vocês encontram uma pessoa que tem essa característica de fazer o comportamento e a fala dela desse jeito, vocês não querem parar de falar com ela, não é verdade? Então, esse sentimento, isso é espiritual, porque nós somos seres espirituais. Hoje, por exemplo, a Vitória está aqui nesse corpo, com esta aparência, com esta consciência, né? Mas ela pode ter sido, em outras vidas, a Ana, a Maria, o Antônio, o Mário, não sei. Ela pode ter tido uma série de experiências e vai, possivelmente, daqui para frente, em algum momento, quando ela deixar esse plano, voltar para um outro plano, reencarnar sob uma outra situação para buscar conhecimentos, para buscar experiências que a elevem espiritualmente falando, que façam com que ela fique cada vez mais um ser melhor. Fui claro? Alguma pergunta? Posso falar uma coisa? Pode. Só acrescentar, assim, pegando mais no ramo da saúde, somos todos estudantes da área da saúde, né? Essa espiritualidade no sentido de cuidado com o outro tem muito a ver com o que a gente estuda sobre e às vezes não coloca em prática, sabe?
Então, desenvolver a espiritualidade, ser uma pessoa espiritualizada, não necessariamente tem que fazer parte de um centro espiritualista. Claro que não. Tem que acreditar em vidas passadas e tudo mais. Desde que tu seja uma pessoa que queira o bem, que se importa com o outro, isso já te faz uma pessoa espiritualizada, entende? E acredito que no ambiente, pensando no ambiente hospitalar, por exemplo, a gente vai se deparar muitas vezes com pessoas que não têm esse otimismo justamente porque estão em situações ruins. E outras pessoas que, no caso, teriam essa espiritualidade desenvolvida, vão estar em situações ruins e vão ter sentimento de gratidão, não vão achar que a vida é tão difícil assim. E a gente aprende dessas duas formas, entende? Então, eu acho que nós, enquanto profissionais da saúde, a gente tem, além de, obviamente, fazer o nosso trabalho, sei lá, acadêmico, que a gente aprendeu na faculdade, essa parte de se importar com o outro, perguntar como ele tá, tentar trazer uma visão mais otimista, vai muito de encontro com o que o Silvio tá falando, sabe? De desenvolver a espiritualidade, tanto em si, mas no outro, sabe? É só isso. Obrigada. Mas, ó, Natana, aí vem a terceira coisa que a gente precisa comentar, que são essas energias, né? Estou mostrando aqui entre as minhas duas mãos, a gente não enxerga. Se vocês fizerem assim na frente de vocês, vocês vão enxergar um vazio. Mas aqui existem muitas energias circulando. Se vocês olhar para a sala, para o quarto que vocês estão, de uma parede à outra, existe muita energia circulando que vocês não veem. E essa energia, muitas vezes, ela é coordenada pelos pensamentos da gente. Então, vamos lá. Aquele exemplo que eu usei do passe, né? O cara do passe espírita, o cara é muito negativo, tudo para ele tá ruim, a aura dele tá cinza, tá escura. Quando ele vai tomar um passe, ele recebe uma imposição de mãos que reorganiza isso, mas que não age na causa. Quando reorganiza isso, ele se sente bem. Então, por exemplo, se vocês vão atender um paciente, vamos supor, e esse paciente está negativo, está tudo ruim. Se vocês olharem para ele e concordarem com ele, a energia que está no ambiente se fortalece, porque junta mais uma mente a pensar do mesmo jeito. Compreendem? Se vocês vão pelo caminho inverso e dizem, não, mas seu fulano, seu Antônio, olha só, se você pega a mão da pessoa, se você conversa, mostra paciência, mostra respeito, mostra educação, tenta mostrar para essa pessoa o quanto ela é importante, o quanto ela está, de repente, agindo errado. Se vocês direcionam pensamentos bons para ela, vocês estão agindo com uma elevação, com uma espiritualidade, vocês estão se preocupando com aquele espírito que está ali, com aquele ser que está ali, e estão tentando ajudar ele. Esse ato, por si só, muitas vezes quebra barreiras que estão em volta da pessoa, porque a pessoa tende a fazer isso, né? Vocês vão encontrar durante a vida de vocês muita gente que se fecha, que bota uma armadura e que não sai dali. E isso é complicado. Por quê? Porque são pessoas que a vida inteira pensaram de um jeito, construíram uma egrégora em volta delas, que é difícil de quebrar. Como é que a gente quebra? Dá para pegar um martelo e bater? Não, não dá. A gente quebra através desse pensamento, dessa manipulação de energias. O que é o Reiki? O Reiki é o uso dessas energias, né? É o direcionamento dele para o bem da pessoa. Então, se vocês... Vou dar um exemplo, assim, muitas vezes eu estou em sala de aula, às vezes, né? E aí, puxa, eu olho para um determinado aluno, eu percebo que aquele aluno não está bem, né? O que eu faço? Mentalmente, eu olho para o cara e digo, olha, cara, eu tenho mentores, né? Eu digo, dá para dar uma ajudinha pro rapaz ali para melhorar ele. O cara às vezes está mal, às vezes, enfim, ele teve um dia ruim, brigou com não sei quem, enfim, né? Então, quando a gente faz esse tipo de coisa, quando tu direciona um pensamento bom,
tu está quebrando uma barreira que a pessoa coloca. Se vocês pensarem em vocês num hospital, por exemplo, trabalhando dentro de um hospital, vocês vão enfrentar toda a espécie de pensamentos contrários ao que vocês querem fazer. Então, se vocês se mostram educados, animados, se vocês se mostram proativos, se vocês se mostram delicados, vocês vão conquistar esta confiança e vocês vão poder interagir de uma maneira muito mais fácil. Aquela barreira que o cara colocou, ele vai gradativamente afrouxando, na medida em que ele vai afrouxando isto, ele vai se sentir bem. Quem é que não gosta de um carinho, por exemplo? Quem é que não gosta de uma palavra amiga, né? Quem é que não gosta de uma boa notícia? Aí a Natana vem e me diz, nós temos uma liga aqui que faz isso e isso. Digo, mas que espetáculo. Por quê? Porque vocês estão... Mas é verdade, vocês estão se juntando para fazer algo em prol de alguém, algo bom, algo positivo. O que isso gera? Uma energia positiva. Isso faz com que vocês estejam muito mais propensos a agir com bondade, agir com firmeza quando preciso, mas com bondade, com educação, com proatividade para ajudar os demais. Então, esse ponto é importante. Vocês vão estar, por exemplo, perto de uma pessoa, e isso claro, Natana, não dá tempo da gente conversar isso agora, né? Mas isso é uma coisa que talvez, não necessariamente comigo, mas com outras pessoas também têm capacidade para isso, é vocês olharem assim, o que significa cada cor. O roxo é transmutação, o vermelho é amor, o rosa é amor, o branco é paz, o azul é espiritualidade. Eu não me lembro de todas, tá? Mas quando vocês estão numa situação dessa, se vocês direcionarem a atenção de vocês, direcionarem o olhar para vocês e disserem, imaginarem uma luz branca cobrindo aquela pessoa, muito provavelmente vocês vão estar direcionando as energias brancas, claras, de paz, de harmonia que tem no ambiente para aquela pessoa. E muito provavelmente ela vai se sentir bem. Vocês vão criar uma energia nova? Não. Vocês vão pegar essa energia do ambiente e vão redirecionar. Então, esse é um ponto importante. Vocês vão agir com pessoas assim. A ciência não vai falar isso, tá? Mas vocês vão falar, vão agir. Se vocês pensarem assim em relação às pessoas que estão à volta de vocês, né? Sim, está relacionado com a cromoterapia, Natana, exatamente. Então, essas cores, Natana, me lembra de eu mandar para ti um instinto de sobrevivência, substâncias PAT, tá? Eu vou mandar, ela pode compartilhar com vocês. Mas existem substâncias que a gente pode evocar e que podem auxiliar pessoas que estão doentes ou que estão sem uma direção, sem um rumo, né? Que estão confusas, que estão com, vamos dizer assim, dificuldade de se encontrar, de caminhar, enfim. Alguma pergunta? Ligando meu microfone. Oi, professor, tudo bom? Tudo bom? Prazer aí te conhecer. Prazer é meu. Então, eu queria saber um pouquinho, assim, de ti, como é que foi para ti, assim, o teu processo de despertar, assim, para a espiritualidade? Porque eu vi, assim, tem toda uma parte acadêmica bem interessante dentro da administração, né, dentro do comércio exterior, e a gente sabe que essas profissões, às vezes, trabalham bem mais num sistema mais materialista, mais reducionista, que a própria formação acadêmica, ela te vai colocando dentro de certas caixas, né, e vai te tirando um pouquinho da espiritualidade. Eu queria saber de ti, assim, como é que foi para ti essa correlação, né, esse relacionamento entre toda essa vida acadêmica com o teu processo de espiritualidade. Quando é que isso começou? Quando é que isso surgiu? Eu gostaria que falasse um pouquinho sobre isso, da tua experiência. Rafaela, a pergunta é boa. Em algum momento eu conheci uma pessoa que trabalhava num centro espírita
e essa pessoa me explicou, eu faço isso, eu faço aquilo, essa pessoa tinha evidência, e eu comecei a ter, eu tenho que ir lá, eu quero conhecer isso. E aí eu fui, conheci isso, e vi que era uma coisa em que, puxa, eu me senti bem. Outras pessoas à volta se sentiram muito bem. E aí eu disse, bah, mas eu tenho que fazer alguma coisa para ajudar. Entende? Essa coisa de fazer algo para ajudar levou uns 3 meses. Eu fui uma vez, fui 2, fui 3, né? Daí que um pouco os caras dizendo para mim, mas cara, tu tem força, tu tem que ajudar, tu tem que, sabe? Eles vão te dizendo isso. E aí eu decidi fazer. E aí eu conversei com alguns amigos, eles toparam, amigos e amigas, né? A maioria eram mulheres, com a minha esposa à época também. E a gente decidiu convidar essa pessoa para vir para cá, para Venâncio Aires, para atender aqui. E aí eu abri as portas da minha casa e a gente atendeu pessoas ali e fundou um centro espírita. Na minha casa, na sala da minha casa. E foi 10 anos ali. E aí eu fiquei muito feliz. Por quê? Porque quando eu percebi isso, essa capacidade de poder ajudar os outros, eu encontrei, Rafaela, assim, mais sentido no aspecto de estar vivo, entendeu? Encontrei mais sentido, essa veia, vamos dizer, puxa, o que eu estou fazendo aqui, sabe? Ela acabou dizendo, puxa, encontrei algo que eu estou fazendo, que eu posso fazer. E aí isso foi num crescendo. Claro que tu olha assim, por exemplo, tecnólogo em produção é equivalente a engenharia de produção. Como é que um engenheiro pensa na caixa, quadrado, né? Dentro de padrões, dentro de processos, dentro de limites, né? E eu fui entendendo que a profissão era uma coisa, mas que o fato de viver em sociedade, viver com outras pessoas, é que isso que nortearia a minha vida, né? E aí eu fui cada vez mais aprofundando, a gente ampliou o centro, foi crescendo. Hoje a gente tem, a Natana participa, nós temos um prédio próprio aqui de 2 andares, 420 metros quadrados, tá? Só com doações e mais ou menos 80 pessoas que trabalham na casa, fazendo atividades para o bem, entende? A gente acaba de fazer uma campanha de recolher alimentos. É aquilo que eu disse há pouco, né? Tu não precisa ser... Tem muita gente que acha que ser espiritualizado é tu... vou incorporar... Nada, é simples. O ato de tu arrecadar alimentos, né? Vocês arrecadar roupa e ir lá entregar para os índios, né? Que nem a Natana estava falando. Cara, isso é muito importante. Porque são essas pequenas coisas que vão te construindo e vão fazendo um cara diferente, né? E aí as pessoas... acabaram, nosso centro hoje tem, nossa casa tem é referência na região, a gente atende pessoas de toda a região, mas, Rafael, a principal coisa que a gente precisa ter quando convive com a espiritualidade, a gente precisa ter algumas certezas, tá? A primeira delas, muita gente vai olhar para ti e vai dizer que tu é doido, tá? Primeira delas. A segunda delas, tu tem que ter discernimento para conseguir compreender que ele não tem razão, tá? Que ele está errado. E a terceira coisa que tu precisa ter é compreensão de que não é todo mundo que vai concordar contigo com as coisas que tu faz, que tu vai ser o diferente, que tu tem que fazer diferente para que tu possa passar por aqui e escrever algo no teu livro, né? Não deixar as páginas em branco. Eu sempre uso essa parábola, né? A gente tem um livro, todo dia tem lá uma página, o que eu vou escrever nela? E aí entra o discernimento, eu quero ir para cá, eu quero ir para cá, o que eu vou fazer com esse dom, né? O que eu vou fazer com essa capacidade? Eu tenho uma capacidade de liderança muito grande. Então, daqui um pouco, veja, Rafael e pessoal, daqui um pouco se eu direciono essa capacidade para o lado errado, o que é um bandido, né? Não deixa de ser um líder, em muitos casos, né? Se eu direciono para o lado certo. Então, muitas vezes, a própria sociedade não dá chance para muita gente de direcionar para um outro lado, né? Então, esse é um ponto que a gente precisa compreender, entende, Rafael?
quanto mais eu conheço a espiritualidade, quanto mais eu me relaciono com pessoas, quanto mais palestras eu dou palestra em vários centros por aí, mais certeza eu tenho de que as pessoas não compreendem estas coisas que a gente fala na maioria das vezes. Então, não sei se eu respondi tua pergunta, Rafael, mas a ideia era, eu acho que era essa, né? Sim, Silvia, a ideia era mais essa, só de tu passar mesmo a tua experiência, né? Então, tu relatando a tua experiência, a gente já está aprendendo bastante, né? A gente aprende com nossas próprias experiências, e quando a gente compartilha, isso atinge todas as pessoas. Claro. E uma outra questão, eu queria ver contigo, como tu trabalha com muitos médiums, né? E tu mesmo relatou que a mediunidade está em todas as pessoas, basta as pessoas se abrirem também para essa energia mais sutil, né? Nem sempre todos os médiums, eles trabalham a espiritualidade. Essa afirmação, como é que tu vê essa afirmação? Tu concorda com isso? Discorda? Concordo. Como é que tu vê? Rafael, concordo com essa afirmação e vou te dizer por quê. A resposta é assim: quantas pessoas vocês conhecem que quando vão na igreja tem que sentar no primeiro banco para o padre enxergar elas? Entendeu, Rafael? É a mesma coisa. Tem pessoas que vão, e não é só aqui, em todos os lugares. Tem pessoas que vão a estes lugares, querem trabalhar para dizer, eu estou trabalhando lá, viu? Entende? Então, muitas vezes, por trás disto, tem uma ação egoísta, tem uma ação de pensamento egocêntrico, tem uma ação de ela estar dizendo, eu quero estar lá, porque daí eu vou aprender, eu vou ser o bom, eu vou ser o... Tem um monte de gente que pensa assim. Então, eu concordo com essa afirmação, eu não discordo dela. E até porque eu vejo muitas vezes isso, a gente percebe isso nas pessoas, né? Mas isso não, longe de ser um julgamento. Às vezes a gente percebe, a gente precisa saber disso, precisa entender isso e precisa muitas vezes conviver com isso, né? E esse é um fato importante. Às vezes eu percebo coisas nesse caminho, mas eu não posso chegar e dizer, Rafael, não, tu não pode mais estar aqui. Talvez aquele fato de ele estar ali seja importante para ele e vai contribuir em algum momento para que ele, sabe, vire a chave, para que ele dê aquele start e compreenda, puxa, eu não estou fazendo legal, eu tenho que mudar a minha forma de ser. E aí, quando a pessoa muda a forma de ser, muda o jazz, né? Respondi, Rafael? Gente, alguma outra pergunta? Eu acho que a gente pode ir se encaminhando para o final, para não ficar algo muito longo. Foram muito boas as suas explicações, assim, acho que foi bem relevante para todo mundo. Vamos ver se mais alguém tem alguma pergunta. E aí depois pode fazer o fechamento, assim. Eu vi que ninguém está me olhando com os olhos arregalados, isso é bom, né? Mas, gente, assim, ó, eu acho que sempre a principal coisa que está ligada à espiritualidade é a gente entender o processo da vida. Entender o processo da vida quer dizer assim, por que eu vim para cá? Qual é o meu papel aqui? Quando eu sou um pai de família, qual é o meu papel em relação à esposa, filhos? Quando eu sou amigo da Natana, qual é o meu papel em relação à Natana? Eu, como criança, como jovem, como adulto, como idoso, como muito idoso, enfim, esse processo que é a vida, é importante a gente entender ele, porque à medida em que a gente vai entendendo e vai percebendo o quanto esse processo pode acrescentar para a gente, o quanto a gente pode aprender com ele, a gente olha para a gente, né? A gente se olha internamente e diz, puxa, eu tenho que melhorar ali. Preciso trabalhar isso. Pô, esse negócio que eu faço não é legal. Eu preciso corrigir isso. Então, eu queria dizer para vocês que vocês tentem pensar assim, né? Olharem para vocês sempre e tentarem se enxergar o que tem de bom e o que tem de não tão bom. E aquilo que tem de não tão bom, vocês trabalharem para transformar em coisas melhores. Vocês vão se sentir muito bem. Podem ter certeza.
E cada vez que vocês ajudarem alguém, essa pessoa vai olhar para vocês, às vezes não vai dizer nada. Isso vai preencher vocês. Acho que isso é o ponto-chave, o ponto fundamental. Espiritualidade, para mim, é isso. Com isso, acho que eu tentei fechar, Natana. Alguém tem alguma outra pergunta? Eu não tenho perguntas, mas só queria agradecer muito, muito. Aprendi muito e, assim, coisas que a gente, acho que falo por várias pessoas, né, que a gente vai levar para a vida, assim, não é que nem uma aula que tu só vê, assim, e entra e sai, sabe? Realmente ficou e vai ficar tanto na mente quanto no coração, assim. Que legal. Então tá, acho que se ninguém mais tem algo para dizer, podemos encerrar nossa reunião. Agradeço muito a tua presença, Silvio. Ó, tem recados ali no chat, depois tu lê, tá? Tá, sim, tranquilo. Tua fala foi muito importante para nós. A gente leva a espiritualidade muito a sério aqui. A gente estuda para justamente, enquanto profissionais da saúde, conseguir repassar isso para os nossos pacientes. Então, eu acho que a tua fala foi muito importante. Teve grande importância, assim, na vida pessoal e também na vida acadêmica, né? Vida profissional e, enfim, espiritualidade está ligada com tudo. Muito, muito obrigada, tá? E acho que era isso. Mais uma vez, obrigada, então, pela tua fala. Foi muito, muito legal mesmo. Gostei muito. Então tá, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Qualquer coisa, estou à disposição. A Natana tem o contato aí, não tem problema nenhum. Beijo. Valeu, tchau, tchau. Prazer em conhecer vocês.